Vocês que acompanham aqui o GGN sabem que desde lá de trás nós trouxemos aqui um conjunto de informações, né? Quando começou esse jogo, por exemplo, a questão da Vivendas da Barra, lá, o condomínio do Bolsonaro, vizinho do Rony Lessa, que o Jornal Nacional traz à noite o depoimento do porteiro, dizendo que o motorista que levou o Rony Lessa para Marielle, ele tinha pedido o número do Bolsonaro, depois esse porteiro foi intimidado aí pela Polícia Federal do Sérgio Moro. Naquela madrugada, o Bolsonaro falou, estava no exterior, fez uma fala raivosa lá, o filho pegou o equipamento e o álibi apresentado pelo Bolsonaro é que naquele dia ele estava em Brasília. Depois nós mostramos aí que o sistema lá não era PABX, era um sistema que transferia as ligações para telefones fixos ou celulares, ou seja, aquele álibi não... Havia a história do filho dele, que teria ido da Câmara de Vereadores, um conjunto de situações absolutamente desencontradas. E havia aquela suspeita das declarações de Bolsonaro e Hamilton Mourão contra a garantia de lei e ordem, aquela operação que houve no Rio de Janeiro, porque a operação, segundo eles, significava um pacto entre o Temer e o general Vilas Boas Correia, visando eleições sem Lula. Uma coisa que chamou atenção lá naquele episódio do porteiro foi que as procuradoras aí do Ministério Público Estadual, em um dia, disseram que já tinha sido feita a perícia do sistema, e que era impossível, não tinha perícia, não tinha nada. Então, a cumplicidade era generalizada, né? Aquilo ali foi muito, muito complicado, né? Você tem uma situação em que, quando a polícia vai, aí prende o vizinho do então presidente da República já, filho senador da República, outro filho deputado federal por São Paulo e um filho vereador no Rio de Janeiro, ou seja, uma família com fortes relações na República, né, no país. Eles vão lá, esse porteiro, ninguém acha mais esse porteiro, é curioso, esse porteiro inclusive vivia em Rio das Pedras, ele morava em Rio das Pedras. Esse porteiro contou essa história inicialmente, a Globo, como você bem lembrou, noticiou, e depois ninguém explicou exatamente por que o filho dele, se não tinha nada a ver, por que o Carlos foi lá e buscou esse equipamento, levou para casa e mexeu nesse equipamento lá na casa dele. O equipamento estava na portaria de um condomínio. Você imagina, o equipamento na portaria de um condomínio de casas na Barra da Tijuca, na beira da praia, né? Ele vai lá, tira aquele equipamento da portaria e leva para a casa dele. E aí, enfim, o Ministério Público rapidamente disse que não tinha nada, enfim. Como sempre agiu nessa investigação, ela foi sendo fatiada toda vez que alguém chegava próximo do clã. O Adriano, chegou um delegado do Rio de Janeiro, quando denunciaram o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, um delegado disse que eles não tinham ligação com o escritório do crime. Aí, quando você lê todo aquele inquérito, que é muita folha, muito papel, quando você lê aquilo ali, você vê que o modo de operação deles é igual. Eles passam, essa pergunta que você fez anterior, de que eles já vinham monitorando a Marielle, eles monitoravam as vítimas mais de 2, 3 meses. Tem um caso em que eles monitoraram por 1 ano uma vítima. Então, é muito profissional mesmo, assim. Enquanto e não é um esquema que tem uma pessoa, tem várias pessoas envolvidas nesse grupo, e assim, tinha uma pessoa que fazia esse monitoramento, uma ou mais pessoas faziam esse monitoramento, ou seja, acompanhando o vai e vem das pessoas. A Marielle foi acompanhada a entrada e saída na Câmara, os horários dela. Não foi só ela, outras vítimas desse grupo também, eles eram monitorados por um bom tempo. Enquanto isso, a pessoa que era responsável por matar escolhia a arma, via qual seria a arma mais adequada. O Rony Lessa fez buscas por armas mais adequadas para aquela situação. Então, assim, eles trabalhavam de forma muito profissional. E a gente viu aqui no Rio de Janeiro digamos, um compadrio. Havia um alinhamento de ideias dentro das polícias do Rio de Janeiro, que não é só um fenômeno do Rio de Janeiro, né? E dentro do próprio Ministério Público, com o bolsonarismo. Tanto Sim. que nós mostramos o Leandro Demori, quando era o editor executivo do Intercept,
chegou a publicar uma foto de uma das procuradoras que participava da Força Tarefa com a camisa da campanha do Bolsonaro, né? Ela depois se afastou, mas é muito complicado, né, se você for analisar.